Olá, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula aqui de novo, tá? Essa é a parte 2, a minha parte assíncrona, falando sobre os conflitos, as tensões e os conflitos mundiais. Nós já falamos dos armados anteriormente. Aqui nós estamos falando das questões dos conflitos no geral, e eu queria que vocês ficassem bastante atentos a isso aqui. Pessoal, o que acontece? Na última aula, eu falei sobre esse exercício final que está aqui, e eu queria que vocês ficassem atentos a esse exercício aí, na seguinte coisa. Descansa enquanto sobre esse exercício aí, porque eu vou colocar outros 3 exercícios para vocês, e queria que vocês ficassem atentos a esses 3 exercícios. Depois que vocês fizerem esses 3 exercícios, tá? Tem textos para ler nos exercícios e 6 perguntas para cada uma desses aí. Depois que vocês fizerem responder essas 18 perguntas e lerem esses 3 textos, aí vocês pensam em fazer o que eu estou solicitando. Beleza? Então eu queria que vocês ficassem atentos aí a isso. Então fiquem atentos a esses 3 exercícios que eu vou colocar lá para dar continuidade ao que eu estou colocando aqui para vocês. Ok? Vamos ver por onde que eu passei aqui e aonde que eu vou continuar nessa história. Qualquer dúvida, vocês me questionam, tá bom? Bom, eu passei aí sobre a questão da Palestina a partir de 1947. A gente viu a importância da Palestina na região e que ela subdivide três, três regiões planetárias de extrema importância: a Ásia, a África e a Europa. A gente viu a questão dos conflitos nessa região, a questão dos conflitos da Palestina, o novo domínio judeu. Inclusive agora está tendo conflitos seríssimos nesse momento na Palestina, então é muito importante que vocês fiquem atentos na atualidade o que está acontecendo lá em Israel, o que está acontecendo no Estado de Israel agora, então é importantíssimo, né? Nós passamos pelo 11 de setembro, falamos sobre alguns conflitos, possibilidade de teoria da conspiração, possibilidade de assumirem sendo ou não sendo, não vou voltar nisso novamente. Falamos sobre a doutrina Bush, sobre a questão do ato chamado preventivo da doutrina Bush na guerra ao terrorismo, né? E essa é uma preocupação que a gente tinha aí. E vamos entrar na questão dos cursos. Deixando, mas sua gravação já entra nos cursos, vou falar um pedacinho ainda sobre ela. Vamos discutir, porque eu acho que ela é importante um pouco mais para frente. Tá? Então, eu vou desaparecer aqui, minha tela vai abrir toda, vai ocupar todo o espaço para que vocês fiquem mais confortáveis aí para enxergar sobre o que eu estou falando. Depois, no final, a gente volta. Fica atento, nós vamos passar aqui pela Rússia, nós vamos entrar na questão da China e vamos voltar nos Estados Unidos, obviamente. Tá ok? Então, olha lá. É muito importante eu pensar a questão dos curdos por causa da localização que eles estão. Os curdos são chamados homens das montanhas, eles são em torno de 26 milhões de pessoas que vivem em montanhas, a confluência aí, ou seja, cercados pelo Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, a Armênia, tá? E algo importante para a gente destacar aí também, pertinho do Azerbaijão, pertinho da Prússia e perto da Geórgia. E acima da Geórgia está a Rússia, tá? Ou seja, eu tenho aqui um país de extrema importância econômica, social e política para o mundo, tá? O que acontece nessa história? Esses camaradas aqui chamados curdos, eles são povos sunitas e os turcos são xiitas. Então, o que eu trago de destaque aí para que vocês fiquem atentos? Essa é uma briga étnica? É uma guerra étnica? Sim, essa é uma guerra extremamente étnica. Ética vai terrível. Étnica. Por quê? Porque são dois povos distintos, né? Apesar dos dois serem islâmicos, nós temos concepções diferentes.
Alexandre, é tão difícil eu pensar nessa questão de dois povos islâmicos. Eu não consigo diferenciar isso na minha cabeça. Como é que podem ser islâmicos e pensar tão diferentes? É simples. Nós temos no Brasil os católicos e os evangélicos, dois povos cristãos que pensam totalmente diferentes um do outro. Tá ok? Então, para ficar mais fácil para você entender aí, nesse momento você diz assim: ah, agora eu consigo enxergar um pouco melhor. Por quê? Porque parece que esse povo está muito distante de você e, na verdade, essa concepção ela está muito próxima. Tá ok? Então, esses curdos são cerca de 26 milhões de pessoas, vivem aqui nessa parte alta, tem um conflito com os turcos, que são xiitas, tá? E há uma briga étnica, mas não é uma briga religiosa, porque eles são da mesma religião. Mas é uma briga de povos, é uma briga de etnias diferentes, ok? E eles se odeiam, tá? Agora, além disso, tem outra questão aí, Alexandre, você me disse lá atrás que haviam três fundamentos para os conflitos: etnia, religião e político-econômica. Tem algum conflito político-econômico? Vamos olhar um conflito político-econômico aqui. Esses camaradas aqui, eles estão no alto dessas montanhas, mas o território que eles desejam que se torne um território independente está aplicado aqui, olha, uma, duas, três, quatro, dentro de quatro lugares diferentes. Você pega até uma berolinha da Armênia aqui, mas não vai entrar tanto nela não. Qual que é o grande problema dessa situação aqui? O problema é que para a gente tornar esse Estado independente, eu tenho que pegar território de outras regiões, principalmente dos maiores conflitantes deles, que são os turcos. Tá ok? Se eu tenho que pegar território. E qual que é o problema de dar território? Gente, dá um pedaço do território para esse cara. Qual que é o problema? E o problema daqui é que pensa o seguinte: eu tenho a Geórgia, eu tenho a Armênia, em cima eu tenho a Rússia, que depois nós conversamos dela, mas é importante a gente destacar. Eu tenho esses países que precisam de passar as suas mercadorias e as suas pessoas de um lado para o outro. Se eu transformo isso aqui no Estado independente, eu estou transformando uma região onde eu tenho que pagar novos impostos, que gerar riqueza para um Estado independente, que eu preciso de pagar taxas alfandegárias e etc, né? Ou seja, isso se torna um problema econômico, ok? Então, isso dificilmente não é simplesmente dar essa terra para os curdos, mas é efetivamente entender que o domínio dessa terra aqui, o domínio desse local aqui, faz com que essa região como um todo ela perca efetivamente um desenvolvimento econômico, tá? Então, é uma questão religiosa? Não, mas pode ser uma questão étnica. E o maior conflito aí entre os curdos e os curdos e os turcos aí fazem essa etnia. Também é uma questão econômica, além da questão da divisão territorial, essa também é uma região de maior quantidade de gás e maior quantidade de petróleo, ou seja, também uma questão econômica. Vamos dar um saltinho de novo, Ogum, Primavera Árabe, como a gente havia conversado, a gente tem aqui na região Argélia, Líbano, Egito, Iraque, Arábia Saudita, Sudão, Síria. E o que acontece nessa história? Boa parte desses países aqui, boa parte, quase todos esses países, vivem uma ditadura, a gente conhece como ditadura árabe, né? Vive dentro de uma ditadura.
Qual que é o problema de viver dentro dessa ditadura, que é uma ditadura muitas vezes religiosa e muitas vezes política, e uma ditadura de radicais, beleza? O povo daí já estava bastante cansado quando um dia um cara que foi para a praça pública vender sua mercadoria foi barrado pela polícia e a polícia tomou dele todas as mercadorias. Estressadão com aquela parada, ele joga diesel não, querosene no próprio corpo e atia fogo em si mesmo. As pessoas vendo aquilo dali, elas se consternam daquela situação, elas ficam apavoradas com aquela situação e decidem que elas estão realmente insatisfeitas e que elas precisam de lutar pela liberdade delas. Esse povo sírio aqui vai para as ruas e automaticamente esses povos aqui começam a seguir essa revolução que está acontecendo ali, tá? Então os protestos vão acontecer ali, né, a partir da Tunísia, se estendem para outros países do mundo árabe e muçulmano e alguns conflitos permanecem, inclusive até hoje, tá? Então os povos vão para a rua e a gente tem a queda da Argélia, a queda da Líbia e a queda dos ditadores aí do Egito e os ditadores desses três países. Tá ok? Bom, o Ocidente, então, obviamente, os Estados Unidos, que comanda e deseja continuar comandando o mundo, ele se favorece desse enfraquecimento, pessoal. Enfraquecimento por quê? Porque apesar de parecer que o povo está no poder, um enfraquecimento da liderança desses países. E um povo sem líder é um povo fraco, tá? Então o Ocidente, os Estados Unidos se aproveita, invade essa região, dá apoio aos países como quem? Como a Síria. E por que ela quer dar apoio para a Síria, gente? Porque a Síria está aí pertinho dessa região, olha a Síria aqui, ó, pertinho da região aqui, aonde tenho a Rússia e a China aqui em cima, a Rússia para cá, a China para cá, e aí a gente acaba aí numa tentativa de incomodar a China e a Rússia. A Síria tenta debandar do seu governante e, obviamente, os Estados Unidos se aproveitam disso. Então a gente tem aí o acontecimento da Guerra da Síria, onde os sunitas se reúnem e formam a chamada ISIS, um grupo revolucionário formado por sírios e iraquianos. Ou seja, um grupo formado pela Síria e pelo Iraque. Esses dois países estão um do lado do outro aqui, mas eles não querem se satisfazer única e exclusivamente com isso. Eles querem fomentar que toda essa área em negro aqui se torne efetivamente um Estado islâmico. Qual que é o problema disso? O mesmo problema que nós falamos anteriormente. Cobrança de impostos, cobrança de taxas, passagem aí de oleodutos, de gasodutos e etc., de petrodutos, que podem ser um problema na criação desse Estado Islâmico. Então a gente fala, porque os Islã precisa de ser barrado, tem nada a ver com o Islã, tem a ver com um povo que quer sua independência e eles não podem continuar ocupando a região deles. Ok? Vamos lá, firmar. Rússia. Qual que é o problema da Rússia, querido? Qual que é o problema da Rússia, queridão? A Rússia tem o dobro do tamanho do Brasil. Só que o problema da Rússia não é o Brasil. O que está de amarelo aí não tem ocupação, tá? E o problema não é só a ocupação territorial do Brasil, nós também temos uma ocupação péssima. Só para você ter noção,
Aqui no Sudeste, a gente tem em torno de 23 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto se você subir para o país em Amazônia, a gente tem mais ou menos uma pessoa por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente tem um disparate também em relação a isso. Mas além do dobro do país, qual que é o grande problema da Rússia? Primeiro, ele não pode ser considerado efetivamente um país, mas ele é uma federação de repúblicas. Só a Rússia, gente, tem 89 divisões territoriais com mais de 100 etnias linguísticas diferentes, tá? Ou seja, isso é bastante preocupante porque é um país que não está homogeneizado e automaticamente ele acaba tendo um, um problema relacionado aí à questão da própria gestão do poder, ok? Vamos falar aí sobre um pouco sobre independências. Países como a Chechênia, Daquestão, Abecácia e outra desejam a sua independência da Rússia. Olha aí acontecendo, a gente escuta dizer isso e acha que está tão distante da gente. E aí o que acontece? Países como o Brasil, durante muito tempo, tiveram São Paulo e o Rio Grande do Sul querendo ser independentes do Brasil, ou seja, virar um outro país. Por quê? Porque acreditam que são países ricos, que são países capazes de se suster e que não precisam de sustentar o resto do Brasil ou ter o resto do Brasil nas suas costas. Ok? Então, países como a Chechênia, Daquestão, Abecácia e outros desejam a independência. No entanto, estão entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que possuem a maior concentração petrolífera da região, gerando inúmeros conflitos. Então, esse conflito é étnico? Não. Esse conflito é religioso? Não. Esse conflito é político-econômico? Sim. Como a gente vê o conflito político-econômico liderando, né? A gente durante muito tempo pensou nessa história dizendo: ah, isso é questão religiosa, ah, isso é toda a briga que tem no Oriente Médio é só uma questão religiosa, não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com nada, e a gente está vendo aí que a questão econômica ela é extremamente pesada, tá? Qual que é o problema? Se a Rússia der independência a uma dessas áreas, terá que automaticamente dar independência para o resto. E aí o que acontece com a Rússia? Ela vai falir. Ela não tem resistência suficiente para isso. Então o que aconteceu? O que acontece? Eu tenho aqui parte dessa região aqui, por exemplo, a Becácia. A Becácia era da Geórgia. A Becácia quis se separar. O que a Rússia fez? A Rússia fortaleceu a Becácia para poder se separar. Por quê? Por causa dessa divisão aqui, ó, gente. Exatamente dessa divisão aqui, tá? Por quê? Porque a Rússia tem dificuldade para chegar à Turquia, né? A Armênia. A Armênia quis se separar da Geórgia. E aí o que aconteceu? A Geórgia falou: não, de forma nenhuma. Nós não vamos separar, não. Vem a Rússia e desestrutura efetivamente essa Armênia. Tá? Então, para a gente ter uma ideia aí, olha, em 2013, a Ucrânia é convidada para entrar na União Soviética. Olha aqui, a gente: Ucrânia, Romênia, Polônia, tá? Desculpa. Ucrânia, é, ela é convidada para a União Europeia. A Rússia, então, influencia os ucranos a não fazer parte efetivamente da União Europeia. Por que isso? Porque se faz parte da União Europeia, a Rússia
perde o poder sobre a Ucrânia. Se ela começa a se tornar independente mais, eu começo a ter sérios problemas aí. Então o povo se revolta e vai tirar o presidente da Ucrânia do poder. Contudo, a Rússia então perde essa Ucrânia e perde a passagem de gasoduto aqui para a Europa. Então a Rússia influencia essa Crimeia aqui a ser independente da Ucrânia, tá ok? E gera lá para eles um plebiscito. A Ucrânia não vai reconhecer esse plebiscito, investe em soldados armênios, legitimando a Rússia no poder. Tá ok? O que a Rússia faz? O que acontece? A maioria desse povo que vive aqui na Crimeia são povos russos que vivem nessa região. Por isso que ela queria essa independência. Então, o que a Rússia faz? A Rússia influencia isso aqui, tá? Influencia a Crimeia. Por quê? Porque ela tira a força dessas pessoas na região. A Ucrânia entra num conflito fortíssimo com a Rússia e a União Europeia diz então o seguinte: ô Ucrânia, resolve primeiro o seu problema com a Rússia aí e depois a gente resolve o resto lá de cá. Depois a gente integra você no broco. Traduzindo, a União Europeia rompe as suas relações com a Rússia, porque ela não deixa a Ucrânia entrar, e automaticamente a Rússia também rompe as suas ligações com a União Europeia. Como a Rússia não podia mais enviar seu gás natural para a Europa, o que essa Rússia faz, gente? Ela vende o seu gás natural para a China e automaticamente ela vai estreitar as suas relações com a China, tá? Esse estreitamento ele passa a não ser somente comercial. Obviamente, se estreita essas relações, ele também vai estreitar uma relação política, tá? Uma relação social e uma relação de gestão do poder, tá bom? Vamos pular para a China então. Então você já viu que a Rússia ela não quer qualquer envolvimento árabe aqui, porque ela não quer fortalecer nada disso, tá ok? Então a disputa da China. Em 2013, as Filipinas levaram ao tribunal AIA. Para quem não sabe o que é um tribunal AIA, pesquisem na internet, mas é um dos grandes tribunais mundiais que tem, com grande força mundial, tá? Para resolver questões de problemas internacionais. Então, o que as Filipinas fazem? Olha aqui, ó, gente. A gente vai ter um conjunto de ilhas aqui, ó. Vou fazer o nosso grandão aí, ó. Um conjunto de ilhas aqui. E nós temos esse conjunto de ilhas cercada. Essa ilha, ela faz a sua cercania. Filipinas, Malásia, Vietnã e China. O que acontece nessa história? Filipinas vai à AIA e diz o seguinte, olha, eu estou reivindicando, já que eu estou mais próximo aqui, ó, eu queria que essas ilhas que estão aqui, elas realmente fossem assumidas por mim. Eu queria comandar elas. Aí, o que acontece? Só que Brunei, Malásia, Vietnã e a própria China também reivindicam essas ilhas que estão aqui. Tá ok? Contudo, essa reivindicação, ela é reivindicação dos outros, mas como a China é a mais forte, ela vai dizer, de jeito nenhum, essas ilhas são minhas, e ela assume essas ilhas como a dela e acaba gerando um conflito enorme. A China, para tentar marcar um território, então, ela vai constituir as suas bases militares, ela vai constituir pistas de pouso nas regiões e vai colocar radares, tá ok? Legitimando um certo controle dentro dessa ilha, tá?
Os Estados Unidos, então, vão dizer o seguinte: ô Filipinas, nós entendemos a razão de vocês, nós vamos então trabalhar aí de alguma forma para enfraquecer essa China, tá? Bom, vamos entender esse caso aqui então, gente. Quem são essas ilhas? Olha a ilha onde é que ela está, olha. Ela está no meio do mar. Lembrando que essas ilhas também têm alta capacidade de gás natural, tá? Mas elas estão nesse entrocamento aqui que, obviamente, é rota marítima. E se eu tenho qualquer empecilho aqui, por exemplo, a Filipinas assume isso aqui, como é que a China tira um navio e passa por aqui sem esse navio pagar imposto, sem esse navio pagar taxa? Tá ok? Então, essas ilhas possuem rotas comerciais importantíssimas, com um giro, só para a gente ter noção, só nesse marzinho aqui, ó, roda cerca de 30, cerca de 6 trilhões de dólares. Eles vão possuir jazidas enormes de gás natural e de petróleo, colocando eles também numa rota do combustível, tá ok? O apoio dos Estados Unidos às Filipinas, gente, é uma tentativa de desestabilizar essa China, de dizer que essa China não pode fazer o que ela quer, justamente para não perder a hegemonia, já que a China é hoje a grande inimiga comercial dos Estados Unidos. Tá ok? Na região, então, há novos planos de rota para essa região aqui, que está aqui, rotas comerciais, que é chamada nova Rota da Seda. Ou seja, quando a gente vê lá na questão das invasões marítimas, da questão da expansão comercial, a gente tem uma Rota da Seda que era a rota mais importante comercial existente na Ásia, né? O que a China quer? A China quer impor uma nova Rota da Seda, está marcada aí, ó. É usar o mar da região que margeia que margeia o continente africano e dá diretamente na Europa, tá ok? Só destacando aqui, apesar de um destaque aqui, a China também deseja ilhas japonesas em prol de rotas marítimas, mas nós não vamos entrar nisso. Então, o que é importante a gente ressaltar aí, gente? Que a China possui um sistema de economia misto, chamado de socialismo de mercado. Ou seja, há uma economia híbrida acontecendo na China com abertura de mercado internacional, tá? Então você tem que pensar o seguinte: ah, Alexandre, mas a China tem um partido comunista fortíssimo. Sim, em que mais de 50% desses membros do partido político chinês são formados em Harvard. E aí eu costumo dizer o seguinte: é, é impossível que você escute falar algo durante um tempo da sua vida e depois vai estudar algo afinco e não compre a ideia aquele algo que você está estudando fortemente. O que você está querendo dizer para mim, Alexandre? Eu estou te dizendo que é impossível que mesmo o cara tendo nascido num país comunista e vivido num país comunista, é impossível ele ir estudar em Harvard, o berço do capitalismo mundial, uma das maiores representações do capitalismo mundial, e sair de lá continuando a ser comunista. Alexandre, isso não pode acontecer? Pode, mas isso quer dizer que isso é muito raro. Também é importante dizer que a população da China se divide praticamente em duas. Uma que mora numa região que é totalmente comunista e outra mora na região capitalista. É mais ou menos umas 660 milhões de pessoas vivendo numa zona comunista e 720 milhões vivendo numa zona capitalista dentro da China. Tá ok? Bom, então a China possui isso, e aí o que acontece nessa história, Xará?
Acontece que a gente vê um Estados Unidos extremamente protecionista, ou seja, com um sistema de proteção, e fechado economicamente. Os Estados Unidos, nesse momento, ele tenta criar barreiras econômicas, ele tenta criar barreiras sociais, ele tenta é, realizar barreiras fiscais, ele tenta criar barreiras políticas, tá ok? Para quê? Para que ele não perca o seu poder. A China, ela está justa. Eu jamais achei, eu acho que você jamais achou que eu ia falar uma coisa dessa. Tudo que a China deseja nesse momento é o processo de globalização. Vou repetir. Tudo que a China deseja nesse momento é um processo de globalização. É a abertura efetiva do mercado. E o reflexo disso é a própria nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, ela é chamada de cinturão comercial e ela vai sair do centro da Ásia, moçada, até o Oriente Médio. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar que efetivamente a gente tem uma China se aproximando muito mais da Ásia e se aproximando muito mais da Europa, ou da antiga chamada Eurásia. O que ela faz então? Ela se aproxima comercialmente dessa Europa, ela se aproxima comercialmente dessa Ásia e ela acaba afastando, de certa forma, esses que estão aí dos Estados Unidos. Ok? Olha que interessante que eu estou contando aqui para vocês. Quem é o país que está com tropas mais presentes dentro do Oriente Médio hoje? Aí você vai dizer assim, são umas perguntas idiotas, Alexandre. É claro que é os Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, é claro que não é. Como assim, Alexandre? Você está querendo me dizer que não é? Gente, imagina essa rota aqui, ó. E imagina que esse povo que está morando nessa região aqui esteja em conflito. Imagina que esse povo aí esteja em guerra. Como é que você passa mercadoria e pessoas? Como é que você desenvolve um comércio nessa região? Então, o que a Rússia está fazendo lá, Alexandre? Está entrando em guerra contra o povo? De forma nenhuma. O que a Rússia está fazendo lá é evitando ao máximo a guerra que existem para abrir as portas para a China. Não. Para abrir as portas para a própria Rússia, não é, Alexandre? Não, para abrir a porta para a China. Por que para a China? Porque lembra que a Rússia criou uma relação comercial extremamente forte com a China. A China é uma das grandes patrocinadoras da Rússia hoje, se não a patrocinadora da Rússia, né? E a Rússia, então, tem uma tentativa de proteger esse território para que as guerras não aconteçam, para que essa nova Rota da Seda funcione e funcione bem. Tá ok? E quem são os segundos? Então, talvez a gente pudesse dizer que é os Estados Unidos tentando atrapalhar toda essa história aí. Tá ok? Então, se a gente falar geopoliticamente, gente, da China, da Rússia, falar de Rússia no contexto geopolítico hoje é efetivamente falar da China, pois ambas estão literalmente coligadas geopoliticamente. Só para vocês terem uma noção, hoje a gente tem uma escola internacional chinesa e russa. Só tem chinês e russo nessa escola. E é os russos aprendendo mandarim e os chineses aprendendo russo. A Rússia, então, gente, ele é um braço efetivamente financiado pela China no Oriente Médio. Em prol de quê? Em prol de deixar que as guerras sejam estabelecidas na região. Tá ok? Quando esses conflitos permanecem na região, a Rússia entra e arrasa, como fez com os árabes no ano passado. Tá? Então, se eu olhar a Rota da Seda, eu vou perceber que a nova zona comercial se aproxima da Eurásia, como eu já disse,
e afasta os Estados Unidos dessa galera. Por isso é que o Trump foi tão criticado, porque ele tentou fazer barreiras comerciais e essas barreiras comerciais não eram efetivamente essa solução. Tá ok? Então, por isso que o atual presidente, o novo presidente, caminhou em várias coisas e dentre elas essas questões para que ele desamarrasse um pouco essa questão aí, tá bom? Favorecesse essa questão aí. Ok, meninos? Ok, meninas? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Eu vou até mostrar ele aqui para ficar mais fácil aí para vocês enxergarem. Eu tenho um exercício da parte 1 aí. O autor desse exercício é o Tiago Nordeira Galinari, tá? Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa e ele é um dos professores que constituem o material do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é o Colégio Pedro II, né? E aí a gente tem os textos e logo após o texto aí a gente tem um exercício, tá ok? Tem os exercícios e dentro do exercício tem um vídeo para vocês assistirem. Eu acho que é muito legal e tem algumas charges aí. Lógico, isso não é desse ano, estava no governo Trump ainda e a gente tem algumas charges aí não com o novo presidente. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Obviamente, eu vou pedir para vocês que fiquem atentos aí aos rodapés para que vocês entendam um pouco melhor. Aí tem os textos demarcados e os exercícios até os 5. Então, eu disse que são 18, aqui já está dando 11, e eu acho que não são 18, deve ser 17 ou 16. E aqui é a mesma coisa, tá ok? São 3 partes o exercício, tem um texto, né? Aí tem o exercício, tem 2 vídeos do YouTube para vocês assistirem, tem uma chargezinha aí e 5. Então, em vez de 18, são 16 perguntas para vocês responderem, interpretarem aí. Depois, se vocês fizerem isso, vocês pensam em fazer isso aqui. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, vocês entram aí em comunicação comigo. Eu estou à disposição de vocês. Agradeço demais. Beijo, beijo. Até a nossa próxima aula. Grandíssimo abraço.